Bem-vindos a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias o desafio do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. E hoje nós vamos falar de desenvolvimento infantil. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga, especializada em desenvolvimento infanto-juvenil. E eu sou Maíla Cabral, mãe atípica, AT, estudante de terapia ocupacional, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento infantil, vamos falar dos primeiros anos do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento. E eu quero que você fique aqui com a gente até o final, porque no final nós temos uma surpresa para você. Marcele, eu acho que toda família em algum momento cai num momento de comparação, de ter sua criança comparada a outra. Por exemplo, ele ainda não senta, ele ainda não tá falando. Ai, nossa, ele já tá andando, andou rápido demais. Então, acho importante a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos marcos do desenvolvimento, porque é uma dúvida muito frequente nas famílias, principalmente para as famílias atípicas. Então, vamos contextualizar um pouco sobre tudo que envolve os marcos do desenvolvimento. Exatamente. Quando uma criança nasce, numa condição que não há nenhuma intercorrência, a vida segue e a primeira rede de apoio daquela mãe, daquela criança ali, geralmente é a família. Eu costumo dizer que os médicos que acolhem aquela criança também funcionam como uma rede de apoio. E se nada aconteceu naquele desenvolvimento, início daquele desenvolvimento, a gente vai acompanhando, a família não se preocupa tanto até que começam a acontecer alguns atrasos, que algumas vezes são apontados pelos próprios pediatras, outras vezes são vistos na própria família. Aquela criança que demora um pouquinho para interagir, aquela criança que atrasa a fala, aquela criança que demora para andar. E, inevitavelmente, em qualquer contexto, essas comparações existem mesmo. Quando a criança começa, por exemplo, a ir para a escolinha, os pais ficam comparando o aprendizado de um e de outro. Isso é uma questão que é corriqueira nas famílias. Mas, em algumas situações, o sinal de alerta, muitas das vezes, vem da própria mãe, do próprio pai que estão ali em contato com a criança, que observa algumas coisas, justamente por conta dessa comparação, que os amiguinhos não estão fazendo ainda. Sim. E, inclusive, existe alguns marcos muito importantes, de acordo com a idade da criança, que são os que norteiam. E eu acho importante falar também que as crianças têm um período, sim, para atingir o marco de desenvolvimento, mas nem toda criança se desenvolve igualzinho a outra, Todos têm um prazo para se desenvolver, respeitando esse marco de desenvolvimento, mas de uma criança para outra, isso pode variar um pouquinho. Explique isso melhor. Exatamente, mas não tem aquela história de que cada um tem seu tempo e no tempo dele ele vai se desenvolver, coisa que provavelmente você já ouviu, porque eu já ouvi isso há muito tempo atrás. Mas, na verdade, esses marcos eles funcionam mais ou menos na mesma época do desenvolvimento para todas as crianças, com algumas variações que têm a ver com o próprio estímulo que a criança recebe ali no seu ambiente de convivência. Nós podemos pensar em marcos relacionados ao desenvolvimento socioemocional, a parte motora, a linguagem e a parte cognitiva, que é essa capacidade da criança de aprender todos os dias, de desenvolver ali, de resolver pequenos problemas e situações de cotidianas no seu desenvolvimento. Então, para cada fase do desenvolvimento, a gente tem acontecendo esse desenvolvimento nessas áreas. Então, por exemplo, quando uma criança chega para uma avaliação de desenvolvimento, o que nós vamos avaliar no primeiro momento são esses marcos, dentro daquela faixa etária que a criança chega, se está dentro do que é esperado ou não. E a gente começa a avaliar isso desde o nascimento. Então, assim, a gente tem uma infinidade de questões para observar nesse desenvolvimento. O que chega de uma forma mais frequente das famílias é, por exemplo, quando atrasa para falar, quando atrasa para engatinhar, quando não interage, ou quando esse desenvolvimento vem acontecendo e, de repente, ele para. E aí a criança atrasa, ou a criança começa a declinar esse desenvolvimento no sentido de perder habilidades. Então, isso são pontos importantes para a gente poder levar para um especialista. Mas, Maíla, tem uma coisa muito importante que eu gosto muito de falar, que a gente consegue acompanhar muito, muito esses marcos desde o início do desenvolvimento através da caderneta da criança. Na caderneta da criança, que você recebe quando essa criança, você vai ao posto, quando essa criança nasce, depois você vai ao posto para poder acompanhar as vacinas, ali normalmente estão todas as instruções, inclusive para os pais, sobre o desenvolvimento da criança, e também é ali que o pediatra vai acompanhar esse desenvolvimento ao longo da primeira infância da criança. Então, é muito importante, pedir que o pediatra sempre, em toda a revisão da criança, ele preencha a caderneta corretamente, porque isso lá na frente pode ajudar muito
Num caso, né, Exatamente. quando a gente nota ali que o desenvolvimento aconteceu alguma coisinha diferente, essa caderneta é um norteador muito importante. Sim. Mas para a gente começar a falar sobre os marcos, vamos falar dos pequenininhos. Uma coisa que acontece muito é, por exemplo, a criança está ali pelos seus 6 meses, 7 meses e vai começar a introdução alimentar. Eu ouço muito a orientação de que, assim, só pode começar a introdução alimentar se esse bebê já estiver sentando, né? Explica um pouco pra gente, porque às vezes nem sempre é assim, né? Então, como a gente mesmo falou, né, os marcos não acontecem dentro desse padrão, desse período, exatamente igual para toda criança, mas é importante a gente observar se, como a gente estava conversando, né, que os pais sempre comparam, se a sua criança, por exemplo, não está aceitando a comida, se ela não tem sustentação, por exemplo, para ficar sentada na cadeira, se ela está com algum atraso motor, então é muito importante que a gente tenha isso no nosso radar, porque um atraso de um domínio vai prejudicar e vai interferir nas outras habilidades que essa criança precisa aprender para poder se desenvolver. Sim. Quanto à questão motora, quando eles vão crescendo um pouquinho mais, né, eles começam a fazer os movimentos, né, segurar talher, segurar objetos, pegar, por exemplo, giz de cera, né, que é mais grosso. Qual um marco, assim, alguma coisa que destoa do marco que você acha importante falar para a gente prestar atenção nesse momento? A criança começou ali a querer rabiscar, querer manusear as coisas e tá tendo uma dificuldade, até bem pequenininho, né? Você entrega pro bebê e ele às vezes não consegue pegar. Quando que isso se torna, assim, a gente tem que acender o alerta? Na questão da fraqueza motora, Isso, né? da Então, fraqueza assim, motora. por exemplo, se a gente tem uma criança que já precisa, por exemplo, pegar um objeto com a mãe, você percebe que ela não consegue ter força para poder levantar um objeto, para segurar um objeto, já é um indicativo, né, de que a gente precisa olhar essa parte psicomotora. É muito comum, né, quando a criança vai para a pré-escola, por exemplo, e a professora observa que ela ainda não consegue fazer lá os primeiros traçados, né? Quando a gente pensa numa criança um pouco mais velha, e a gente precisa fazer essa avaliação para ver se não tem ali nenhum atraso motor. Geralmente, esse atraso já começa a ser identificado logo lá quando a criança começa a engatinhar, dar os primeiros passos, dependendo da faixa etária que ela começou a andar. Então, na verdade, às vezes isso é identificado, por exemplo, na pré-escola, mas ele já vem trazendo um atraso lá de trás que talvez não foi percebido no momento correto. Então, assim, tudo que destoa chama atenção. E igual, por exemplo, no caso do meu filho, ele é uma criança que os marcos dele, alguns marcos dele foram além, foram muito mais rápidos, né? Por exemplo, o Miguel engatinhou muito rápido, o Miguel sentou muito rápido. Eu tenho registros do Miguel com 11 meses fazendo pinça certinha para pegar o lápis, né? Com a posição, a postura até para escrever, esboçando letras, muito novo. E ao mesmo tempo, ele tem um atraso na fala. Sim, então é o que a gente conversou, né? Que alguns domínios podem estar mais acelerados e outros atrasados, mas não que... e isso faz parte, às vezes, de um perfil mais heterogêneo de desenvolvimento mesmo. Por isso que nós temos que olhar, porque o atraso na fala ele pode significar muitas coisas, desde um atraso de estimulação até uma alteração de fato na linguagem, na fala e na linguagem. Então, se a gente tem, por exemplo, um atraso motor, pode ser que seja um atraso motor que depois ele desenvolva por falta de estimulação, mas pode ser indicativo de alguma outra questão. Se a gente tem uma precocidade de marcos, a gente também pode pensar numa criança que tem um desenvolvimento, uma capacidade de aprendizagem acima do que é esperado para aquela faixa etária, né? Uma criança que tem uma pega já de que é esperado, por exemplo, aos 5, 6 anos, mas ela está com 1 ano e pouquinho, né? Como eu e você já vivenciando, você com o Miguel e eu com alguns pacientes aqui no consultório. Então, isso é indicativo de um desenvolvimento que está acontecendo de uma forma um pouco diferente, né? Então, é importante que os pais... a gente olhe esse desenvolvimento não pensando só no que falta, mas também tem alguns comportamentos que acontecem antes do que é esperado. E também é importante ser visto isso. Sim, e intervir, né, no momento certo. Por isso que é importante a gente ter consciência da época dos marcos, né? Todos os pais, né, cuidadores de criança, eles precisam saber, né, assim, não precisa ser uma coisa a fundo, mas você precisa ter uma noção de quando essa criança tem que atingir cada marco. E qualquer coisa que você veja que esteja fora, tanto para mais quanto para menos, não espere. Procure ajuda, vá atrás, porque intervenção precoce faz toda a diferença no desenvolvimento, salva a vida da criança. Então não é porque a minha criança, às vezes, igual o meu, leu muito rápido, teve hiperlexia, que não tem nada ali para ser investigado, né? No caso do meu, a gente descobriu que ele tem uma dupla excepcionalidade. Uma coisa acaba meio que dando uma compensadinha na outra ali, mas é uma coisa que precisa de intervenção. Então sempre estar muito atento ao desenvolvimento da criança e cuidar com as comparações. Muito cuidado. Às vezes, como a Marcele mesmo disse, a gente põe na cabeça assim, eu vou ler os marcos aqui, então meu filho tem que fazer essa sequência aqui.
E nem sempre é Nem assim. sempre Não é uma acontece. receita de bolo, não é um checklist, né, Marcele? Exatamente. E algumas crianças atrasam por outras questões, por falta de estimulação, às vezes por uma questão médica que depois é compensada, né? Uma questão de saúde que às vezes é compensada e depois essa criança evolui, né? E se desenvolve sem ter nenhuma sequela, sem ter nenhum atraso mais significativo. O mais importante é você ter uma rede de apoio, né? Tanto familiar quanto médica, que vai acompanhar esse desenvolvimento desde o início. E aí eu falo sempre, Maíla, da importância do pediatra na vida da criança, né? Porque às vezes, muitas das vezes, as famílias pensam logo no neuro, logo no psiquiatra, mas o pediatra é o profissional responsável por acompanhar esse desenvolvimento desde o começo. Então, ele que vai estar ali acompanhando esses marcos de desenvolvimento, inclusive com a carteirinha da criança, para que ele entenda se aquilo ali, se aquele comportamento está adequado para aquela faixa etária ou não, e consiga, inclusive, orientar a família. Sim, sim. Então, a informação, mais uma vez, Exatamente. é o que Salvando salva, vidas. né? As crianças típicas e as atípicas. E você estava falando dessa questão de falta de estímulo. O meu filho é uma criança da pandemia. Sim, né? E muitas até questões. hoje, as crianças, né, que agora já estão com 5, 6 anos, algumas ainda sofrem com atrasos, muito Sim. por conta dos estímulos, né, da reclusão da pandemia. Então, não deixa passar. Ah, mas o meu filho já está com 7 anos e ele tem algumas dificuldadezinhas, mas ele se vira bem. Não é bem assim. Lá no futuro, daqui a pouco entra a adolescência, as coisas podem se complicar, né? Uma criança que tem, às vezes, por exemplo, uma dificuldade muito grande ali em se assemelhar, né, às crianças da idade dele, ele acaba meio que se afastando, ficando... Sim. Uma outra coisa que aconteceu muito no período da pandemia, né? Imagina você que está aí com a gente acompanhando, uma criança que no período da pandemia era um bebezinho, que ficou isolada dentro de casa, porque muitas pessoas tiveram muito medo de fato e foi uma situação muito perigosa. Então essa criança tinha ali naqueles primeiros 2 anos só o estímulo da família, depois essa criança retorna para a escola, né, já com dificuldade de retornar para a escola, porque ficou enclausurada 2 anos dentro de casa, e aí tem dificuldade na adaptação, então tem todo um atraso, né, de estimulação quando retorna para essa escola, e se naquele momento ali ela não tiver, a instituição não tiver esse olhar de estimular, de compensar esses marcos, né, esses comportamentos que não foram, de repente, estimulados na fase correta, essa criança vai arrastar um atraso que não necessariamente é um transtorno, né? E que pode impactar, inclusive, na alfabetização, porque a gente pensa, por exemplo, nos pré-requisitos para a alfabetização, tudo isso que a gente está falando, né? Da questão motora, né? Do que é importante para o início da alfabetização, né? Da parte de linguagem, de comunicação, que a gente precisa estimular, que é estimulado na escola, e que como as nossas crianças tiveram perdas nesse processo da pandemia, né? Em função de toda a dificuldade que todos nós passamos. Então, às vezes, essa criança chega, por exemplo, hoje no Fundamental 1, né, no primeiro ano, com defasagens por conta desse processo todo, e não necessariamente a gente tem um transtorno instaurado ali. Pode ser que tenha, mas pode também ser que seja só uma questão de estímulo, de pré-requisito. Então, né, a questão dos marcos são muito importantes, deu pra gente entender melhor. E como estamos falando sobre desenvolvimento, dia 21 é o Dia Mundial da Síndrome de Down. E no nosso próximo encontro a gente vai falar exclusivamente sobre desenvolvimento, né, sobre marcos de desenvolvimento para pessoas com síndrome de Down. Exatamente, nós vamos ter uma pediatra especializada em síndrome de Down para conversar com a gente um pouquinho aqui. E se você percebeu algum tipo de atraso ou alguma alteração no desenvolvimento do seu filho e ficou preocupado, ou está percebendo que ele está desenvolvendo de uma forma acelerada demais antes, né, de forma precoce, procure um especialista, né, procure de repente o pediatra do seu filho no primeiro momento para poder entender se aquilo está realmente dentro do que é esperado para a idade, e procure um especialista para poder você ter informações e acompanhar esse desenvolvimento da forma correta. Se você tem dúvidas sobre marcos de desenvolvimento ou síndrome de Down, manda pra gente. Se você gostou do nosso episódio e tem ainda dúvidas sobre marcos de desenvolvimento, digite Marcos aqui nos comentários que enviaremos um material para você. Até a próxima! Até a próxima!